vez, meus irmãos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E aí, quando você encontrar, fique de pé, por favor. Nosso irmão Davidson pode fazer a leitura dele, por favor. Do verso 1 até o verso 14. Ezequiel 37, do verso 1 até o verso 14. Todos encontraram, meus irmãos? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ela me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus pela leitura da tua santa palavra, tão rica, ó Deus. E o que nós te pedimos é que, pelo poder do teu Espírito, nós sejamos iluminados, a ponto de entendermos a mensagem dessa noite, Pai. E dessa forma que também o Senhor me use na minha incapacidade, ó Deus, para que a tua mensagem seja transmitida de forma correta e que nós possamos entendê-la. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse é um dos textos mais conhecidos de todo cristão, porque é um texto que fala sobre ossos secos, sobre túmulos, sobre uma visão. Mas, irmãos, nós fizemos a exposição do livro do profeta Daniel, que não é o Daniel daqui da igreja, mas nós fizemos a exposição do livro do profeta Daniel, e nós vimos naquele instante que nós expomos o livro, que Jerusalém foi invadida por um povo inimigo, um povo muito violento, um povo muito feroz, que foi o Império da Babilônia.
E esse império babilônico, liderado por Nabucodonosor, ele não apenas invadiu Jerusalém, mas ele também levou o seu povo cativo e ele destruiu aquele lugar, não deixando pedra sobre pedra. Então agora, meus irmãos, esse povo que foi levado cativo, que agora está sendo escravizado por esse povo babilônico, esse povo cruel, muito violento, esse povo agora, que passaria 70 anos no cativeiro, no exílio da Babilônia. Esse povo agora andava sem esperança. Esse povo agora andava de cabeça baixa. Esse povo agora não conseguia mais levantar a sua cabeça, erguer os seus olhos para os céus e clamar pelo seu Deus. Era um povo, Patrícia e Rosinaldo, que estava sem esperança, que já não via mais nenhuma perspectiva de vida. E é nesse exato momento que Deus levanta o profeta Ezequiel para que profetize, para que, como profeta, boca de Deus, para que ele anuncie as palavras do soberano Senhor para o seu povo que estava sendo escravizado. E então, neste momento, Deus faz com que o profeta Ezequiel tenha uma visão. E nessa visão, meus queridos irmãos, Deus vai trazer grandes lições, não apenas para o povo, o seu povo, o povo de Israel, mas também para você e para mim nessa noite. Veja que do versículo 1 até o versículo 3, o profeta Ezequiel vai dizer que a mão do Senhor estava sobre ele, e por seu espírito o profeta Ezequiel foi levado a um grande vale, e nesse vale estava repleto de ossos, muitos ossos, e era um espaço muito grande. E o profeta Ezequiel viu que esses muitos ossos também eram ossos muitíssimo secos, sequíssimos, como se ali já estivessem há muito tempo. E Deus faz com que o profeta Ezequiel ele ande de um lado a outro, meio que como rodeando todo aquele vale. E então Deus faz uma pergunta, no mínimo, Francisco, intrigante para o profeta Ezequiel. Filho do homem, tem jeito desses ossos voltarem a ter vida? É mais ou menos assim, meus irmãos. É como se Deus fizesse a pergunta para você e para mim. Essa pergunta intrigante que Deus fez a Ezequiel. Você vê um monte de ossos muito secos, Felipe. E Deus pergunta para você: e aí, tem jeito de viver? E você olha para aqueles ossos que, aos olhos humanos, aos olhos do profeta Ezequiel, e se talvez se fosse aos nossos também, Mateus, ossos muito secos, ressecados demais, com bastante tempo que estavam ali. Aí a resposta do profeta Ezequiel nesse momento: Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Pense numa resposta bem dada. Pense numa resposta certeira. E quando nós nos deparamos, meus irmãos, com um texto como esse, é como Deus dizendo: olha, tem muitas pessoas, assim como esses ossos, que estão vivendo sem esperança. Tem pessoas que estão vivendo por viver e não tem expectativa de nada, não tem um olhar para o futuro, não faz planos, não traça projetos e vai vivendo como aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a resposta que nós devemos dar a uma situação como essa, quando Deus nos pergunta: e aí, tem jeito de tornar a viver? E a resposta nossa tem que ser igual a do profeta: Senhor, só tu sabes. É interessante que um comentarista, meus irmãos, ele vai dizer que esse texto
ele é como a pregação do Evangelho, irmã Adelaide. Pense a atualidade que nós vivemos, o mundo que nós estamos inseridos, as pessoas que estão aí fora, são pessoas que muitos deles não têm mais esperança nenhuma, já estão vivendo como por viver, acordam, vão trabalhar, voltam para casa para dormir, e quando acordam no outro dia vão vivendo tudo de novo, sem fazer planos, sem traçar metas, objetivos não têm, e vão vivendo por viver. São essas as pessoas que nós encontramos aí fora, porque não tem expectativa de nada. Agora imagine-se no lugar do profeta Ezequiel, e uma vez que você recebe essa mensagem do Evangelho, agora você precisa anunciar às pessoas, você precisa ensinar às pessoas, você precisa falar para elas que o Evangelho tem a capacidade de trazer de volta a nossa esperança, que o Evangelho tem a capacidade de trazer de nova uma expectativa de vida para você e para mim. A grande questão, meus irmãos, é que nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. É a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: você conhece pessoas que estão mortas? E não vale as que morreram por Covid não, viu? Eu estou falando, meus irmãos, porque senão, se a gente for pensar desse jeito, Tatiana, no cemitério está assim, ó, lotado de gente morta. Mas a pergunta que eu faço para você nesse momento: você conhece, ou pelo menos você está se lembrando nesse exato momento, de pessoas que estão mortas espiritualmente, de pessoas que estão vivendo sem esperança, de pessoas que estão vivendo sem alegria, de pessoas que não fazem mais projetos de vida, porque já não acreditam mais no dia de amanhã? Você lembra de pessoas desse jeito? Ou talvez você seja essa própria pessoa que já não tem mais expectativa nenhuma, que já está somente esperando o tempo ir passar para você um dia chegar a sua vez de ser como um daqueles? Será que você lembra de pessoas, ou você próprio está andando em meio a esse vale de ossos secos? Eu queria dizer para você: seu coração já não tem mais condições de ser remendado? Tão duro que se encontra, que se quebrar não cola mais. Será que o seu rosto não consegue mais ter um motivo para sorrir? Será que o seu casamento não tem mais jeito de ser restaurado? Será que a sua vida está tão afundada no fundo do poço que não tem mais jeito já de subir, de colocar o nariz para fora da água? Tem jeito, meus irmãos. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: e aí? Tem jeito de tornar a viver? Tem jeito de tornar a viver? Ou você acha que já não tem mais expectativa nenhuma? Porque era assim, meus irmãos, que viviam os israelitas naquele momento em que eles estavam escravizados pela Babilônia. É assim também a vida daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Mas é assim também, meus irmãos, a vida daqueles que, ainda que conheçam a Cristo, perderam a esperança, perderam a alegria, já não conseguem mais sorrir. Talvez você esteja dizendo assim: olha, eu já não consigo mais ver a luz no fim do túnel. Para a minha vida, já cheguei no fim da linha, já acabaram os trilhos, e o trem da minha vida parou aqui, acabou a linha, fim da linha para mim. Olha, eu já estou tão mergulhado na água que meu nariz já não consegue mais respirar fora da água. Olha, é como se a minha vida fosse um filme e tivesse acabado já, e não tivesse um novo filme, uma parte 2 e uma parte 3. Minha vida, pastor, está igual a daqueles ossos secos. Tem mais jeito não.
E é nesse exato momento, meus irmãos, é nesse precioso momento que Deus entra na sua vida e que Deus muda a sua história. Veja o que diz, por favor, Davidson, dos versos 4 até o verso 6. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Você conhece pessoas, meus irmãos, que estão vivendo sem esperança. Você conhece pessoas que estão sem alegria. Vocês conhecem pessoas que estão desmotivadas. Pessoas que estão desiludidas da vida. Pessoas que estão vivendo num momento de angústia, de ansiedade, de depressão. Sabe qual é a ordem de Deus para você e para mim nessa noite? Pregue a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Talvez seja você que esteja precisando que alguém chegue para você e pregue a palavra, anuncie a palavra, profetize a palavra, mas fale, abra a sua boca e diga para as pessoas que têm esperança. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? É que nós sabemos disso tudo, mas parece que muitas vezes nós não acreditamos mais, Daniel. Nós até sabemos que Deus pode mudar a nossa história. Nós até acreditamos, irmã Necicleide, que Deus tem poder e autoridade para fazer o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser e do jeito que quiser. Mas parece que a gente fica naquela expectativa e a gente fica esperando que Jesus venha andando por sobre as águas para que venha ao nosso encontro. Mas aí quando somos nós que estamos dentro daquele barco, com as ondas batendo, a tempestade querendo afundar a nossa vida, aí nós esquecemos que Jesus, Ele pode resolver, e Ele pode resgatar a nossa vida, e Ele pode fazer essa tempestade parar, e Ele pode fazer o barco da nossa vida navegar em tranquilidade. É que a gente não acredita. E aí chega uma pessoa para a gente e fala: vamos orar juntos? E a resposta é mais ou menos assim: orar para quê? Se a minha vida já se acabou, se não tem mais jeito para mim. E você fala para a pessoa: olha, mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e o que Ele decidir vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo e todos estão subordinados à sua vontade. E a pessoa diz: não, mas isso comigo, eu conheço essa história de pós salteado, isso comigo não funciona não. Ou talvez, meu irmão, minha irmã, você conheça alguém que esteja vivendo assim, que não tem mais expectativas, que está só esperando a morte chegar. E aí alguém chega para você e diz: você falou do Evangelho para ela? Eu? Para quê? Se ali já está um caso perdido. Ali nem Deus dá um jeito mais. E eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, e nós conversávamos sobre uma situação, e eu falei para a pessoa, disse: olha, aos olhos humanos pode até não ter jeito, mas Cristo pode dar jeito em qualquer pessoa e em qualquer situação. Creia, meus irmãos, que Deus pode fazer qualquer coisa com quem quiser e na hora que Ele quiser. Essa história de que não tem jeito, que nem Deus dá jeito, isso é conversa mole, meus irmãos. O que é impossível para Deus? Nada, nada. O que nós precisamos é abrir as nossas bocas, é anunciar a palavra de Deus, é profetizar, é anunciar, é falar, é proclamar. Fale para as pessoas.
Se nós acreditássemos, meus irmãos, nisso que nós estamos dizendo agora, nós nos encheríamos de coragem, nós nos encheríamos de ousadia, e nós sairíamos pela porta dessa igreja, e as primeiras pessoas que nós encontrássemos, nós íamos perguntar para ela: olha, você não tem esperança, pois Jesus é a nossa esperança. A sua vida se acabou, pois Cristo pode te dar uma nova vida. Olha, se você acha que a sua vida chegou no fim da linha, Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Encha-se de coragem, enche-se de ousadia e pregue essa mensagem de esperança para as pessoas que estão andando desgarradas por esse caminho, meu irmão, minha irmã. Tenha essa ousadia, anuncie, pregue a palavra do Senhor. Porque se o profeta Ezequiel, ao ver aquele vale de ossos secos, se ele próprio, Cícera, não acreditasse naquela situação, ele até poderia dizer: olha, Deus, o Senhor sabe que o Senhor me escolheu para ser profeta, mas quando a gente olha, Deus, para esse monte de ossos secos, isso aqui não tem jeito não, isso aqui já foi, esse osso está tão seco, tão seco, tão seco, que se bater vai virar pó, Deus. Mas foi isso que Deus disse? Foi isso que o profeta Ezequiel pensou? Foi não, meus irmãos. Porque quando nós chegamos no versículo 7, então o profeta Ezequiel vai dizer: e eu profetizei conforme a ordem que me foi dada. E enquanto eu profetizava, eu escutei o barulho parecido com de um chocalho. E eram aqueles ossos que iam se juntando. E os tendões iam cobrindo aqueles ossos, e a carne ia cobrindo, e a pele ia cobrindo, e houve ali o espírito de vida entrando naqueles corpos. O profeta Ezequiel, ele obedeceu a ordem de Deus, e ele começou a profetizar. E meus irmãos, essa é a beleza do Evangelho, essa é a graça do Evangelho, porque quando nós chegamos e anunciamos o poder de Deus, a glória de Deus, a mensagem do Evangelho que faz um morto espiritualmente voltar a viver. E quando nós vemos aquela pessoa que era como esses ossos secos, e de repente os ossos foram se juntando, e os tendões foram cobrindo, a carne foi chegando, a pele chegou, e começou a brotar a vida daquela pessoa. Essa é a experiência do Evangelho que é anunciado para aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, meus irmãos. Tenha a ousadia de pregar para as pessoas que estão mortas espiritualmente. E vocês vão ver a graça do Evangelho. E vocês vão ter a experiência de ver a glória de Deus resplandecendo sobre essas pessoas. E vocês vão ter a experiência de ver o milagre de Deus acontecendo quando um morto torna a viver, quando aquele que não tinha esperanças volta a ter esperanças, quando aquele que andava triste, desesperado, e ele volta a sorrir. Porque a mensagem do Evangelho traz esperança, traz alegria, traz vida, traz fulgor, traz vigor para aquela pessoa. Ou talvez, Bia e Carol, talvez tenha acontecido com vocês, com você, comigo, e nós andávamos sem esperança, e nós andávamos entristecidos, e então Deus manda uma pessoa que vem pregar a palavra do Evangelho para a gente, e Deus manda uma igreja que reacende a nossa adoração, e Deus manda uma situação, e nós que estávamos sem esperança, Marinho, e nós olhamos para o nosso autor e consumador da nossa fé, e nós vemos que a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso sorriso não depende de nós mesmos, mas nos é dado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acontece que foi necessário que a mensagem fosse pregada. Acontece que a palavra de Deus precisa ser pregada, meus irmãos. E é nesse exato momento que nós vemos aquele morto espiritualmente tornar a viver. Sabe o que eu e você precisamos fazer?
profetize a palavra do Senhor. Deus disse ao profeta: filho do homem, profetiza. Profetiza, filho do homem. Anuncia a minha palavra. Prega a minha palavra. Evangeliza as pessoas com a minha palavra. E aí você vai ver a glória de Deus. Profetize, pregue a palavra, e você vai ver a glória de Deus resplandecendo na vida daquele que estava morto e que agora volta a viver, e volta a ter esperança, e volta a sorrir, e volta a caminhar com o Senhor. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Mas acontece, meus irmãos, que a obra não estava completa ainda. Faltava vida. Ainda que começasse a brotar vida, mas faltava o Espírito. E então, dos versos 8 até o verso 10, Davidson, o profeta Ezequiel continua cumprindo as palavras de Deus. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Meus irmãos, a partir do momento que o profeta percebeu que ainda não havia o Espírito, e Deus disse: profetiza, filho do homem, diga, assim diz o soberano Senhor, que dos quatro ventos venha o Espírito e entre dentro desses mortos, para que eles voltem a ter vida. Meu irmão, quando você e eu pregamos o Evangelho, esse Evangelho que tem o poder de trazer vida a mortos, nós percebemos aqui a graça de Deus, nós percebemos aqui a glória de Deus, os milagres de Deus acontecendo na vida daqueles desesperançosos. O que nós contemplamos, meus irmãos, é a vida que desce do céu, é o Evangelho de Deus, é quando Jesus Cristo se levanta do seu alto e sublime trono, e ele se esvazia da sua glória, e ele assume forma semelhante à de homem, e ele vive como eu e você vivemos, e ainda se entrega naquela cruz do Calvário, para que através da morte dele, ele vença a morte, e para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. É quando nós vemos o milagre acontecendo. É este Espírito que entra na vida daquele que está morto. E é como aqueles ossos, meus irmãos, se juntando. E aquela carne, e os tendões, e a pele. E agora o Espírito entra naquela pessoa. E é como eles se levantam, e é como um grande exército. É como um grande exército. A grande questão, meus irmãos, é que muitas vezes nós ficamos meio sonolentos. Nós ficamos meio sonolentos. Não somos como aqueles ossos secos, mas nós ficamos sonolentos. E aí a gente deixa de pregar este Evangelho que tem a capacidade de trazer vida, de trazer esperança. E nós simplesmente, Mateus, olhamos as pessoas passando e nós achamos que não temos a obrigação de pregar o Evangelho, quando na verdade nós temos. Nós fomos chamados, meus irmãos, para pregar o Evangelho, para anunciar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós não temos o direito de ficarmos calados, sabendo que há tantas pessoas que estão caminhando para o inferno. Que nós sejamos, meus irmãos, como o profeta Ezequiel, que quando recebeu a ordem da parte de Deus, ele não se calou, ele profetizou, ele pregou, ele falou, ele anunciou.
e aquele vale de ossos secos agora se transformou no exército enorme. Não eram mais ossos secos, eram agora pessoas que receberam a vida, que agora têm a sua esperança devolvida, que agora têm motivos para sorrir novamente, que agora têm motivos para poder fazer planos e projetos e olhar para o futuro sabendo que nós podemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. A nossa esperança e a nossa confiança precisam estar sempre no Senhor. Mas aí então, meus irmãos, Deus agora vai dar a interpretação da visão que o profeta estava tendo. Veja o que diz o verso 11 dele, por favor. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Deus está dizendo para Ezequiel: olha, essa visão que eu estou te dando, o exemplo que eu estou te dando, é exatamente o meu povo. O povo que estava escravizado no cativeiro da Babilônia. Uma vez que eles achavam que não tinham mais expectativa de eles saírem daquela escravidão, certamente eles pararam, meus irmãos, de olhar para Deus e passaram a olhar somente para os problemas. E eu digo a você com toda a certeza do mundo, todas as vezes que você parar de olhar para Cristo, você só vai encontrar problemas. Você só vai encontrar problemas na sua vida pessoal. Pare de olhar para Cristo e você só vai ver problemas na sua vida profissional. Pare de olhar para Cristo e você vai encontrar um monte de problemas aqui na igreja. Mas isso só vai acontecer quando você parar de olhar para Cristo. E aí você vai ver que aos olhos humanos o defeito é grande em todo lugar que você estiver. Aliás, talvez o principal motivo dos problemas seja você próprio, seja eu próprio, seja o maior problema daqui da igreja, ou da sua família, ou do seu trabalho, ou do seu casamento, ou da criação dos filhos. Talvez você seja o maior problema. Pare de olhar para Cristo e você vai ver todos esses problemas. Então, agora que Deus revelou a interpretação da visão ao profeta Ezequiel, Deus agora, meus irmãos, vai fazer uma promessa tão grandiosa, tão gloriosa, que certamente mudaria a história do povo que estava cativo e que também vai mudar a minha e a sua história. Do verso 12 ao 14, Deus, por favor. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. A promessa que Deus está fazendo aqui ao profeta Jeremias, a profecia que ele está dando aqui, é que no cumprimento dos 70 anos, Deus tiraria o seu povo da escravidão da Babilônia. E Deus traria o seu povo de volta para a sua terra. E Deus devolveria a sua casa, as suas propriedades. E Deus colocaria de volta o Espírito no seu povo. E aí eles veriam novamente que o Senhor, o seu Deus, o soberano Deus, falou e fez. Meus irmãos, eu queria que você saísse dessa noite com a certeza
de que essa promessa que Deus fez através do profeta Ezequiel é totalmente aplicável à sua e à minha vida. Sabe por quê? Olhem para onde nós estamos hoje. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos vivendo aqui de passagem. A terra não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. Estamos aqui apenas passando. Mas o Senhor está dizendo: olha, vai chegar um dia que eu vou abrir o túmulo de vocês. E eu vou levar vocês para a terra que eu prometi. E quando nós estivermos, meus irmãos, no novo céu e na nova terra, que foi prometida por Deus, que foi confirmada por Jesus Cristo, então quando nós estivermos na glória, nós vamos olhar para trás e vamos nos lembrar das palavras de Deus, quando Ele disse: eu, o soberano Senhor, falei e fiz. E quando você estiver na glória, na eternidade, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, você vai poder afirmar com todas as letras que Deus prometeu e Deus cumpriu. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos promete, meus irmãos, muitas coisas. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. E tudo que Ele fala, Ele faz. E tudo que Ele determina, acontece. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, a palavra dEle é já. É já. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo o que Ele determinou para a sua vida vai acontecer. E no final você vai poder dizer, meu irmão e minha irmã, com todas as letras: porque o meu Senhor, o meu soberano Senhor, falou e fez. Eu queria trazer, meus irmãos, para finalizar essa mensagem, algumas aplicações para nossas vidas, e que certamente farão diferença na sua vida. Todo mundo aqui é um osso seco, em potencial. Ou já foi um osso muito seco, ou ainda está sendo um osso muito seco. E como é que nós sabemos, meus irmãos, se nós já fomos e não somos mais, ou se nós ainda somos um osso seco? Quando nós deixamos de olhar para o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e quando nós achamos que não tem mais escapatória para a gente, e quando a gente acha que não tem mais saída para a gente, e quando a gente acha que o nosso casamento não tem mais jeito, e quando a gente acha que aquela porta de emprego não vai se abrir, e quando a gente fala que a criação dos nossos filhos está difícil demais, e quando a gente acha que a vida que nós estamos vivendo é a pior possível, quando a gente para de olhar para o nosso Deus e nós só olhamos para esses problemas, meus irmãos, aí nós podemos entender que ainda somos ossos secos. Mas quando você tem a certeza de que ainda que aos nossos olhos a situação esteja complicada demais, que a luz já se apagou, que o caminho já chegou ao fim, que a porta já se fechou, mas quando você sabe que você serve a um Deus que pode todas as coisas, que tem poder e autoridade, inclusive, para trazer vida aos que estavam mortos espiritualmente, então, seria mais osso seco, não? É porque a mensagem do Evangelho já entrou na sua vida, e você já não é mais um pertencente daquele vale, aquele osso muito seco, mas agora já criou carne, já veio os tendões, já formou a pele, e o Espírito de Deus já entrou em você. Mas para isso, a segunda aplicação, meus irmãos, é que só tem um jeito de deixarmos de ser ossos secos. É ouvindo que a nossa esperança vem do Senhor. Meus irmãos, só tem um jeito de nós enchermos o nosso coração de alegria. É através da pregação do Evangelho. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos encher de coragem, de ousadia.
E quando nós sairmos pelas portas da igreja hoje, a partir de hoje, a primeira pessoa que você encontrar, diga para ela que a vida dela pode estar desgraçada, mas Deus é rico em graça. Que o caminho da vida dela pode ter se acabado, mas Jesus disse que é o caminho. A vida dela pode parecer uma mentira, mas Jesus Cristo disse que é a verdade. Ela pode pensar que a vida dela já se acabou, mas Jesus disse que a Ele pertence a vida. Mas profetize, abra sua boca. O problema, meus irmãos, é que nós esquecemos que quando nós vamos evangelizar uma pessoa, via de regra, nós encontramos, Mateus, pessoas mortas. E só existe um jeito dessa pessoa reviver espiritualmente. É através da pregação do Evangelho. Não adianta fazer promessas miraculosas, promessas sem jeito. É pregar o Evangelho. É falar que Jesus Cristo é bom, que o amor dele dura para sempre, que ele é rico em graça, rico em misericórdia, rico em amor, que está pronto para perdoar, que está pronto para tirar você de uma vida de pecados, que tira você de uma lama de pecados e leva você para um caminho tranquilo, que ele te dá de beber e a água que ele dá de beber sacia a sede, e que ele é o pão da vida, que aquele que come esse pão que ele dá nunca mais terá fome. Quando você lida com pessoas que estão mortas espiritualmente, não adianta você dizer, olha, troque a sua roupa, olha, deixe o seu comportamento, olha, muda, vai lá para a igreja, tem um pastor lá que não enxerga, mas ele é gente boa. Não! Pregue o Evangelho, porque só quem pode restaurar a vida é o Evangelho, é a palavra de Deus. Pregue a palavra, meu irmão e minha irmã, a tempo e fora de tempo. Tanta gente morta, esperando, precisando, clamando, anelando que você abra a sua boca, para que essa mesma mensagem que entrou no seu coração, para que você compartilhe com outras pessoas também. Só assim, aqueles ossos secos, como aquele barulho dos chocalhos, vão se ligar, e os tendões vão ser unidos, e essa carne vai cobrir os ossos e os tendões, e a pele vai cobrir aquela pessoa, vai receber o Espírito de vida. É somente através da pregação do Evangelho. E uma última aplicação, meu irmão, minha irmã. E talvez essa seja a que mais dói em nossos corações. Aonde é que você está enfrentando um vale de ossos secos? Pode ser no seu casamento, que parece um vale de ossos secos, mas tão secos, que está quase virando pó. Talvez o vale de ossos secos seja na sua família, com seus irmãos, seus pais, seus filhos, seus irmãos, as pessoas mais próximas. Talvez o vale de ossos secos seja no seu trabalho, dificuldades todos os dias, lutas, batalhas, tribulações todos os dias. Talvez o vale de ossos secos esteja aqui, no coração. E sabe o que é que nós temos que fazer? Desistirmos? Absolutamente, meus irmãos. Precisamos aprender com o exemplo do profeta Ezequiel, que mesmo vendo uma situação tão difícil, aparentemente impossível, com tanta gente morta, sem esperança, o profeta fez o que Deus mandou. Deus disse, profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem. Se é o seu casamento que está com problema, profetiza. Quer seja para o seu marido, ou quer seja para a sua esposa, consagre o seu marido, ou consagre a sua esposa a Deus. Se o problema é com os filhos, profetiza, filho do homem, pais, mães, preguem esse Evangelho, para que aquela vida que talvez tenha saído da vida dele, da vida dela, volte,
para que volte a produzir vida, para que volte a produzir esperança, para que volte a produzir alegria. Profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. Se é no seu casamento, no seu trabalho, prega o Evangelho dentro do seu trabalho. Mas se as pessoas não quiserem ouvir, mas o nosso papel não é convencer, o nosso papel é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar esse Evangelho que produz vida. A nossa responsabilidade, como a do profeta Ezequiel, é fazer como ele fez. Filho do homem, profetiza, anuncie a minha palavra, pregue a palavra. E eu convido você, para que você tenha a grata surpresa de você ver a glória de Deus resplandecendo no seu trabalho, de você ver a glória de Deus resplandecendo no seu casamento, de você ver a glória de Deus resplandecendo na vida dos seus filhos. E eles, aquelas pessoas que você está pensando nesse exato momento, que estão mortos espiritualmente, e você vai ver a vida florescendo, e você vai ver essas pessoas ficando de pé, e essa quantidade de pessoas vai aumentando, e como disse o profeta, no final das contas, como eu vi, era uma quantidade enorme. Tudo isso porque você está pregando, profetizando a palavra de Deus. Eu convido você nessa noite a que você tenha essa atitude. Pregue a palavra. Mas eu tenho vergonha. Mas é melhor pregar com vergonha do que ficar com remorso de saber que uma pessoa foi para o inferno porque você não pregou para ela, e ela não teve o direito ou não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho que produz vida e que faz com que pecadores se arrependam, abandonem a sua vida errada e voltem aos braços do Pai. É melhor que você tenha essa vergonha, mas que almas sejam ganhas para Cristo, do que você ficar com a sua boca calada e essas pessoas entrarem no inferno. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Profetiza, filho do homem. Profetiza, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Você e eu não temos o direito de, uma vez que ouvimos esse Evangelho, guardarmos essa verdade absoluta dentro do nosso coração. É muito egoísmo da nossa parte, meus irmãos. E precisamos ser boca de Deus aí fora, anunciarmos esse Evangelho. Enquanto a professora da salinha não volta, enquanto o louvor vai começar a tocar aqui, eu queria que você fosse lembrando de pessoas que, ao sair daqui da igreja hoje, você vai tomar atitude, você vai dar o primeiro passo de profetizar, de pregar para essas pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu sei que você está lembrando de um monte de pessoas agora. E se for você próprio, ou se for você própria, eu convido você a se render a esse Evangelho, a se render à palavra de Deus e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Te agradecemos, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que Deus te leve para casa em paz, te leve em segurança, em proteção. E quinta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais uma vez glorificarmos o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa noite.